Pedro Venceslau, o ministro falou que a reunião foi desmarcada. Isso significa que ela pode ainda acontecer? Pois é, foi uma desmarcação sem grandes explicações, porque, segundo o próprio ministro, nessa mesma entrevista, os auxiliares, os assessores do ministro tentaram encontrar uma outra data, não tiveram resposta. Como dizem na gíria, ficou no vácuo o ministro da Fazenda. Foi uma decisão muito mais política do secretário norte-americano. No momento em que o governo acreditava que poderia estabelecer uma negociação direta com a Casa Branca por meio do secretário do Scott Bessent, né? Scott Bessent. E isso daí, para o governo, significaria que a Casa Branca estaria decidida a dividir em duas linhas diferentes. De um lado, a questão de Jair Bolsonaro ficaria restrita à lei Magnitsky, do outro, abriria-se uma negociação, porque essas tarifas impostas por Donald Trump prejudicam muito setores da economia norte-americana. Então, portanto, é natural que nesse momento exista uma pressão muito grande de empresas e empresários norte-americanos sobre o governo. E o presidente Donald Trump deve ser sensível a essas demandas. Para continuar fazendo essa narrativa de que ele está numa cruzada contra o que ele chama de falta de democracia, de censura aqui no Brasil, ele poderia então continuar atuando na lei Magnitsky, pressionando o ministro do Supremo Tribunal Federal com essas ameaças, mas flexibilizar as conversas no que se refere às tarifas. Não foi o que aconteceu. As duas situações, os dois cenários continuam ainda misturados, quando se fala em tarifa e quando se fala em lei Magnitsky. São duas formas que o governo está usando para pressionar o Brasil, na verdade, pressionar o judiciário por meio do executivo. Para os bolsonaristas, esse encontro seria uma péssima sinalização, seria uma sinalização de que o governo encontrou um caminho para conseguir dialogar sem intermediários. E aí o governo usou, claro, no discurso ali de Fernando Haddad, uma estratégia que já vem sendo utilizada desde o início, desde as primeiras movimentações de Trump, que é colar o selo em Eduardo Bolsonaro de responsável por obstruir ou mesmo por sabotar qualquer tentativa de negociação. Eduardo Bolsonaro já fez o que pôde para atrapalhar o acesso da comitiva de senadores brasileiros que foi a Washington e agora, no momento em que se anuncia que vai haver uma conversa na Casa Branca de Eduardo Bolsonaro com representantes do primeiro escalão de Trump, vem essa decisão de desmarcar essa reunião. Pode ser que seja uma estratégia também, né, do governo norte-americano de esperar primeiro esse encontro com Eduardo Bolsonaro para depois seguir com essa conversa que interessa muito para os dois lados.